batendo a porta. Carpinteiro batendo a porta. Gente, esse domingo foi uma bênção. Sempre é, né? Mas esse domingo superou tudo. Lá na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Independente de Búzios. Nossa, passamos o domingo inteiro louvando ao Senhor e foi uma... E Deus, presença ali de Deus, foi uma forma que eu tô até agora na frequência do céu, do que eu vivi nesse domingo com os irmãos lá do louvor. Foi uma bênção, nós passamos o dia inteiro louvando. Assim, nós começamos o ensaio e quase que não saímos de lá, né? Foi uma bênção, como Deus se fez presente ali. O Ministério de Louvor da Igreja Presbiteriana de Búzios está insuperável. Eu não vi uma frequência, uma presença tão plena, tão poderosa de Deus como nesse Ministério de Louvor, sabe? Todos eles cheios da presença do Espírito Santo. E Deus me deu o presente de estar ali, honra, sabe? Participando. Nossa, foi uma bênção. Vocês precisam estar ali, vivenciando isso na igreja, sabe? É diferente quando você escuta a palavra aqui, é diferente quando você está ali na igreja, o que você recebe, você vai para o céu, literalmente. É uma bênção estar na presença de Deus, estar na casa do Senhor, né? E hoje estamos aqui, graças a Deus, no nosso devocional. Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana, tudo na sua vida, né? Vamos começar, essa semana já começou, né, gente? Mas nós iremos renovar os nossos votos, renovar a Deus, nos consagrarmos todos os dias a Deus, para que Ele nos guie em todos os caminhos. E começar sempre com a oração, porque Jesus nos ensinou o código principal de intimidade com o Senhor, que é a oração. A oração você pode fazer em qualquer lugar. Crie este hábito. Um cristão que não ora é um cristão frio. Um cristão que não ora é um cristão que não tem presença. Para você ter mais intimidade com Deus, você tem que orar. E você constrói um relacionamento de amizade. Você tem que considerar Jesus, você tem que querer que Jesus seja teu amigo, sabe? Que Ele esteja ali contigo o tempo todo, te dando a direção de tudo. O Espírito Santo vai estar com você quando você estiver em conexão com Ele. E a forma de se conectar e de conversar com Deus é através da oração, né? Então, vamos lá. Senhor, nós agradecemos, Pai, por esse dia glorioso na sua santa e preciosa presença. Agradecemos por mais um dia, Pai. Consagramos a Ti o nosso dia, tudo que temos, tudo que somos, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos filhos, Pai. Nosso filho amado, Pai, que antes de ser nosso filho é o Seu filho, Pai. Nós consagramos a Ti, Senhor. Que o Senhor nos abençoe grandemente nesta semana, Pai. Que tudo que nós colocarmos às mãos, Pai, que se torne próspero, abundante, que tenha a Tua presença, Pai. É onde nós chegarmos, Pai, que chegue a nossa presença antes de Ti, Senhor, antes de nós, Pai. Nos esvazie de nós e nos encha totalmente de Ti, Pai. Que nós sejamos todos os dias cheios da Tua presença, que a Tua luz chegue em todos os lugares, Pai. Todos os lugares, Pai, através de nós. Nós agradecemos por termos sido escolhidos por Ti, Pai, escolhidos por estarmos aqui, Pai, falando do Teu amor, falando da Tua palavra que é viva, que nos nutre diariamente, que nos preenche no Espírito, Pai. E que se nós não estivermos preenchidas no Espírito, com a Tua palavra plena, perfeita, verdadeira, viva, nós não vamos conseguir conquistar nada nessa terra. Obrigada, Jesus, gratidão, Senhor, por mais um dia, gratidão principalmente
pela sua presença em nossas vidas, porque não há nada nesse mundo que se compare à sua presença em nossas vidas, Pai. Nós te amamos, Senhor, e nós te agradecemos por tudo, Pai, pela vida, pela saúde plena, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, pela nossa prosperidade. Nós agradecemos, Senhor, todos os dias, Pai, mesmo nos momentos de aflição, pela nossa alegria, Pai, pelo fruto que o Senhor nos dá, Pai, todos os dias, Pai, pela direção, Pai. Nós agradecemos, Pai, por termos a Tua amizade, o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Oramos, Pai, também por todos os irmãos dessa igreja, por todos os irmãos que acompanham, Pai, que acompanha esse devocional. Oramos por Israel, Pai, pela paz de Israel, pela misericórdia, Pai, daquelas vidas, dos inocentes, não só de Israel, mas dos outros países também que estão sendo, atacados, Pai. Ô Senhor, tenha misericórdia das crianças. Oramos pelas crianças, pelos adolescentes, que seja repreendido todo o mal sobre as crianças, sobre os adolescentes, no espírito, na mente, nas emoções, no corpo, Pai. Que essas crianças sejam blindadas pelo Teu sangue, Senhor. Oramos pelos nossos governantes, Pai. Mesmo aqueles que a gente não concorde, que a gente não aceite, Pai, o seu posicionamento, mas nós oramos, Pai, porque nós sabemos que é o Senhor quem coloca os governantes, as autoridades, juízes, Pai. Então nós oramos, Pai, para que o Senhor coloque sabedoria nessas pessoas, Pai, para que eles possam governar, Pai, com a Tua sabedoria. E mesmo aqueles que ainda não conheçam, que eles possam ter as vendas dos seus olhos tiradas, Pai, e que eles possam conhecer do Teu amor e receber da Tua sabedoria para conduzir esta nação, Senhor. Nós agradecemos, Pai, por todas as bênçãos, por todos os milagres que nós já recebemos, que o Senhor possa operar em todas as casas, que o Senhor possa abrir, Pai, entrar em todos os lares, Pai, bater na porta de todos os lares, e que essas pessoas possam abrir esses lares para que o Senhor entre e preencha este lugar de paz e de presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje é Jeremias 3, versículo 15. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Que lindo, né? Deus diz, né? Quando você se torna uma ovelha, quando você é alcançada pelo coração de Deus, Ele fala: eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor. Nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, isso não se fará mais. Glória a Deus. Ovelhas sem pastor são ovelhas perdidas, né? Elas não têm direção. A ovelha, ela tem características muito lindas e especiais, né? A ovelha, ela produz fruto o ano inteiro, ela dá lã o ano inteiro. E por que disso? Por que nós somos comparados à ovelha? Porque a gente tem que frutificar, a gente tem que transbordar, a gente tem que multiplicar a palavra de Deus, né? Que nós sejamos como uma ovelhinha, obediente ao nosso pastor. Por quê? Nós vamos dar frutos o ano inteiro, e ela é pura, ela é linda, né? A ovelha, ela escuta só a voz do pastor, né? Isso faz alusão também a nós escutarmos somente a voz de Deus, a voz do nosso pastor, a voz daquele que foi ungido pelo Senhor Jesus, para que a gente possa, né, ser guiado no bom caminho, no caminho da paz, né? E aqui, nesse texto de Jeremias, versículo 15, né, Deus fala sobre os pastores que são guiados segundo o coração de Deus, né? Nesse texto, Deus promete dar a seu povo pastores segundo o seu coração,
Qual é o pastor que tem o coração de Deus, que guia as suas ovelhas de forma que elas obedeçam à voz de Deus, de forma que elas possam ser doutrinadas com ciência, com inteligência, com sabedoria na palavra de Deus, né? É o Senhor quem comanda isso. É Ele quem orienta o ministério de cada igreja, da amada igreja dele, porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Os dons ministeriais eles são concedidos aos pastores, mas eles são concedidos à igreja pelo próprio Deus. É o próprio Deus quem escolhe esses pastores. E uma ovelha que não é alimentada, nutrida com alimento, né, da sabedoria, da ciência, da inteligência, que esse download ele é feito pelo próprio Deus, né? Através da palavra, mas as revelações, os conselhos, os bons conselhos e a sabedoria você vai ter de quem? Do pastor que é ungido, né? Pelo nosso Deus. Deus é quem levanta os pastores para apacentar o seu rebanho, né? Apacentar significa doutrinar, alimentar essas ovelhas com a nutrição espiritual, né? Ajudar essas ovelhas a crescer no entendimento da palavra, a crescer no alimento espiritual. Você vai ser nutrido de uma forma plena e perfeita por um homem ou uma mulher que foi guiada também por Deus, né? Que foi levantada pelo próprio Deus para conduzir esse rebanho. Ao falar de pastores segundo o coração de Deus, imediatamente nos vem à memória Davi, né? O rei Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus. De acordo com 1 Samuel 16, versículo 11, quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, Davi estava no campo, apacentando as ovelhas de seu pai. Davi, ele era um pastor dedicado e trabalhador. Um pastor, ele nunca dorme também. Ele está sempre preocupado com suas ovelhas. Ele vai atrás das ovelhas, ele dá os conselhos, mesmo que a ovelha seja rebelde, né? É o papel do pastor, guiá-la no caminho da verdade, trazê-la para o eixo da vontade de Deus. Porque quando a gente fala em ouvir a voz do pastor, é ouvir a voz de Deus, né? Para que aquela ovelha, ela sempre seja obediente à voz de Deus, que ela sempre seja obediente à palavra e os mandamentos de Deus, né? Mas muitas vezes nós não temos esse grau ainda de intimidade, de relacionamento e nem de maturidade com Deus, né? E aí Deus levanta o quê? Pastores segundo o coração dele, né? Segundo o coração de Deus, para nos orientar, para nos apacentar, para nos nutrir, para nos doutrinar na santa palavra de Deus, porque é só assim que nós vamos crescer em conhecimento, em maturidade e em intimidade com o Senhor, né? A ponto de você chegar até mesmo no nível de Deus te derramar bênçãos e unções do céu poderosas, né? Dons ministeriais que ele vai tocar no coração do seu pastor, para que você, se você for capacitado, se você for escolhido, você vai seguir os dons ministeriais, né? Se você aceitar também esse chamado. De acordo com 1 Samuel 16, versículo 18, Davi, ele era um homem forte e valente, e era também um homem de guerra. Portanto, Davi era um homem preparado para vencer as batalhas da vida. Ele era um pastor de ovelha, mas era um homem forte, corajoso, né? Ele foi preparado para isso, ele foi preparado para vencer, né? Então, ele já tinha lutado em várias situações para defender as suas ovelhas. E às vezes Deus nos coloca em situações muito simples, muitas vezes pequenas, humildes, justamente porque faz parte do treinamento dele, né? Para que você seja capacitado no pouco para no muito ele te colocar. E às vezes as pessoas desprezam esses pequenos começos, mas esses pequenos começos são fundamentais, são
fundamentais e cruciais para que você se torne um grande homem, uma grande mulher de Deus, porque Deus vai testar o seu coração, vai testar o teu nível de humildade, vai testar a sua simplicidade, a sua obediência, sabe? Vai te colocar ali numa situação até mesmo, né, de humilhação muitas vezes, para que você reconheça que Ele é maior, né? Para que você também trabalhe questões dentro de você relacionadas à honra, relacionadas ao orgulho, à soberba, para que você desça, para que Ele possa crescer na sua vida. De acordo com 1 Samuel 16, versículo 11, quando o profeta também chegou na casa de José, como disse, né? Davi ele estava apacentando, Davi era um homem muito trabalhador, Davi era um pastor muito dedicado, que fazia com excelência o seu trabalho de pastorear as suas ovelhas. De acordo com 1 Samuel, versículos 16 e 18, ele também era forte, valente, corajoso, já tinha lutado muitas guerras e ali Deus viu nele um coração, segundo o coração de Deus, para que ele pudesse ser ungido a rei, né? Davi também, ele era sisudo em palavras e o Senhor era com ele. Davi era bom em oratória e desfrutava da presença do Senhor na sua vida. Tinha intimidade com Deus. Davi, ele desfrutava da presença do Senhor. A pessoa que tem intimidade com Deus, ela vai ter o coração voltado para Deus. Ela pode ser o pior dos pecadores, mas o Senhor, quando ele foi crucificado, ele derramou o seu sangue para limpar os pecados da sua vida. Se o seu coração estiver inclinado para o Senhor, você pode ter cometido as piores das atrocidades, mas se você teve um coração transformado pelo Senhor, transformado por Deus, você pode ser ungido a um rei do reino dos céus aqui na terra. A paz, irmão Ivan, bom dia, a paz do Senhor. Então, você pode ser ungido a um pastor, segundo o coração de Deus, porque todas as pessoas que foram transformadas pelo amor de Jesus hoje, elas têm um testemunho vivo, que é a própria vida, né? Que é o testemunho vivo para poder o quê? Frutificar, trazer outras vidas, transbordar na vida das outras pessoas. Com a sua verdade você vai curar, a sua dor vai virar um propósito, a sua dor vai virar bênção na vida de outra, vai ser um instrumento de cura na vida de outros, né? E aí Deus pode te levantar também como um pastor segundo o coração dele. Por quê? Porque você recebeu desse amor. Aí você vai transbordar esse amor. Por isso que as ovelhinhas, elas frutificam o ano inteiro. Essa é a nossa missão, frutificar, transbordar o ano inteiro, levar a palavra para onde nós irmos, chegar com perfume de Cristo, aonde nós estivermos. Os pastores, segundo o coração de Deus, eles possuem conhecimento e inteligência. Os pastores, segundo o coração de Deus, eles possuem conhecimento e inteligência. O conhecimento, a inteligência, ela vem, né, do estudo, muitas vezes, mas principalmente esse conhecimento e inteligência vem das experiências que a gente tem com o Senhor, da sabedoria que o Senhor traz através da sua palavra, né, a Bíblia, a palavra de Deus. Então, os pastores, eles cresceram em conhecimento e inteligência, por isso que você não pode ser uma ovelha fora desse rebanho, porque você precisa ser nutrida com o alimento, com a sabedoria, né? Se o Senhor escolheu esse pastor para sua vida, é porque esse pastor, ele tem a experiência para que possa te conduzir no caminho do alimento perfeito, do alimento que te dá a nutrição espiritual perfeita, né? Deus deu também a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Em Atos 20, versículo 27, Paulo afirma aos obreiros de Éfeso: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Pastores inteligentes, eles possuem capacidade para ensinar ao povo todos os desígnios de Deus. Eles carregam a experiência, a sabedoria, né? Com eles. Por isso que nós devemos honrar
os nossos pastores, abençoar os nossos pastores. Em Colossenses 1, versículo 28, Paulo também afirma que o obreiro deve ensinar a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Em Colossenses 1, versículo 9, Paulo ainda escreve que nós devemos transbordar de pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e inteligência espiritual. Em 2 Pedro, versículos 3, 18, o apóstolo Pedro escreve dizendo: a ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Observem que os pastores, segundo o coração de Deus, são aqueles que apacentam o rebanho com conhecimento, com inteligência, com a sabedoria que vem do reino, mas eles não glorificam a si mesmos, eles glorificam o nome de Deus, né? Eles carregam Jesus como pedra angular da tua igreja. São aqueles que ensinam ao povo com sabedoria e que colocam a honra e a glória ao Senhor Jesus Cristo. São aqueles que sabem conduzir de forma prudente, zelosa, né, suas ovelhinhas diante de Deus e dos homens. O pastor, ele está aqui para conduzir as ovelhas para que elas não se percam, para que elas recebam um alimento perfeito, para que elas não comem qualquer coisa, a ovelha. Se você colocar um bode e uma ovelha, o bode você pode colocar o lixo, ele vai comer qualquer coisa que tiver ali. A ovelha não. A ovelha ela não vai comer qualquer coisa. Ela vai comer o alimento correto dela. Ela vai ouvir a voz do pastor e ela vai multiplicar o ano inteiro. Essa é a nossa característica. A gente não pode se alimentar de qualquer coisa deste mundo. A gente não pode deixar a nossa mente, o nosso espírito, o nosso corpo ser alimentado por coisas ruins desse mundo. A gente tem que se alimentar do alimento perfeito, que é a palavra de Deus. Nós temos que ter a nutrição correta. Um homem que já é ungido pelo Senhor, que está ali na igreja, para quê? Para nos conduzir, né? Em conhecimento, inteligência e sabedoria que vem do alto, que vem do reino de Deus. É para isso que Jesus, né, que a igreja é o corpo de Cristo. Você não precisa estar ali, mas saiba que os pastores, segundo o coração de Deus, têm essa função, né? E se você está sendo alimentada por esse alimento perfeito que vem do céu, por essas pessoas que têm uma experiência de vida, que têm um testemunho vivo de vida e que foram levantados por Deus para nos ajudar e para nos fazer crescer, né, no conhecimento da palavra de Deus, com inteligência, com sabedoria, com prudência, o seu processo vai ser totalmente acelerado, né? Então não seja uma ovelhinha perdida. Sabe, você precisa estar no lugar correto, você precisa se alimentar da fonte correta para que você cresça em entendimento, para que você comece a organizar a sua casa do espírito, a sua casa da mente, a sua casa das emoções, a sua casa do seu corpo, a sua casa da sua família, a sua casa, lar também. Porque é através disso que você vai construindo um comportamento modelado ao comportamento do nosso Senhor Jesus Cristo. E se você andar em comunhão com irmãos que têm essa mesma frequência, com certeza o seu processo vai ser muito mais rápido, o seu deserto vai ser curto, né? Você vai crescer exponencialmente de uma maneira que jamais você esperou crescer, né? E em todas as áreas da sua vida, no campo espiritual, no campo emocional, no campo mental, no campo físico. Então, escolha sempre andar com os sábios, escolha sempre andar com os pastores que foram, né, que Deus colocou no seu caminho, né? Segundo o coração dele, para te guiar,
para alimentar o seu espírito, para fazer você crescer também, né, em sabedoria, entendimento, inteligência, né? E quem sabe você também não tem dons, talentos que você ainda não enxerga, mas que o seu pastor vai enxergar em você e você vai poder aperfeiçoar esses dons e talentos, né, que Deus te deu, para que você possa ser uma bênção também na vida de outras pessoas. Que Deus abençoe o seu dia. Até amanhã. Tchau, tchau.